Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus abençoe esses versículos que nós temos acabado de ler dentro do nosso coração e os demais que nós poderemos ler. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, quero agradecer ao Senhor por cada pessoa que veio aqui nessa noite. Eu não creio em acaso, eu não creio em sorte. Eu creio que o Senhor trouxe todos aqui, ó Pai, porque o Senhor tem uma palavra, ó Pai, poderosa, para, ó Pai, ministrar no coração de cada pessoa. Essa pessoa que chegou aqui, ó Pai, abatida, às vezes passando por luta, ó Pai, no seu casamento, passando por problema, ó Pai, na vida financeira, quem sabe alguém desempregado, precisando de um emprego, outra pessoa, ó Pai, enfrentando, ó Pai, crise de depressão, ansiedade, dor de cabeça, enxaqueca, às vezes, ó Pai, pessoas de luto, mas estão aqui, meu Deus. Certamente o Senhor, ó Pai, é o único que sabe o que essa pessoa, ó Pai, já passou para chegar onde ela chegou hoje. E se ela está aqui, meu Pai, é porque o Senhor o trouxe e ela não está sozinha. O Senhor, ó Pai, tem segurado nas mãos de cada um, e a minha oração é que o Senhor renova as forças de cada um, para que essa pessoa, ó Pai, saia daqui impactada, cheia do poder do Espírito Santo, pronta a atravessar mais uma noite, mais uma semana, com o Senhor Jesus no coração. Que a bênção do Senhor repousa sobre a família, de cura, meu Pai, de livramento, de proteção, de segurança, de provisão, de sustento. E fala conosco nessa noite, se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer muito de coração você que recebeu um convitinho lá na sua casa e você atendeu esse convite. E quando você atendeu esse convite, você não estava atendendo o homem de Deus, você estava atendendo o próprio Deus. Porque é Ele que faz isso, é Ele que convida. E se vocês olharem no texto, vocês vão ver que o Senhor Jesus preocupa com o pecador. O Senhor Jesus ama o pecador. E quando a gente olha para o texto, de repente, é interessante se a gente não para ver o amor de Jesus aqui, o cuidado dele. Simplesmente quando Jesus olha e vê Zaqueu, ele poderia ter cumprimentado Zaqueu e ido embora, não é isso? Mas não, o Senhor parou, porque o Senhor sabia que ali havia uma alma sedenta, havia um vazio no coração daquele homem. E quando nós falamos nessa noite de casa, hoje houve salvação nessa casa. O que vocês lembram? De qual texto? Alguém pode lembrar de algo quando nós olhamos aqui? Hoje houve salvação nessa casa. Lembra de alguma coisa sobre parecido? Alguém lembra? Filho pródigo, mas tem outra pessoa que falou sobre casa. Lembra lá no Velho Testamento? Josué. E é interessante, e o Lindomar lembrou muito bem, porque a história do filho pródigo também fala de casa, né? E quando a gente fala de família, fala de casa, e isso move o coração nosso. Mas é interessante, irmãos, eu queria, nesse momento, quando a gente olha para Josué, e a gente entende por que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria trazer essa palavra nessa noite como uma palavra profética de Deus na sua vida. Eu queria que você agora repetisse. Eu vou falar e vocês pudessem repetir. Vamos falar bem animado, mas bem mesmo. Embora que isso não esteja acontecendo, mas que você possa colocar isso como uma vitória de Deus para a sua vida. Eu vou dizer e vocês repetem. Vocês vão dizer assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou dizer, vocês vão repetir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Elias, mas nós não estamos toda a nossa casa servindo ao Senhor, mas o Senhor pode salvar a sua casa. O Senhor pode salvar a sua família.
O Senhor é aquele Deus que tem poder. E quando nós olhamos para a intensidade de Josué, esse homem tocou muito na minha vida, porque nós não vamos ler só nessa introdução, mas se vocês olharem no capítulo 24 de Josué, Josué estava velho. E Josué viu que a sua missão estava terminando na terra e ele sabia que ele ia morrer. E morreu. Mas antes de Josué morrer, isso deve entusiasmar o nosso coração. E eu fico entusiasmado para ver a intensidade de Josué quando ele preocupa com a nação e com a sua família. Josué vai chegar para os anciãos, para os juízes, para os escribas, para aqueles sacerdotes. Ele faz uma reunião, convoca aqueles líderes e chama eles. E depois dele convocar eles, ele chega para eles no capítulo 24 de Josué e diz assim, antigamente, lembra disso, ele chega para aquela nação e diz, vocês lembram? Antigamente, Deus, antigamente os pais de vocês serviam outros deuses. E ele disse, além do rio Eufrates, ou do outro lado do rio Eufrates. Ele está lembrando aquela nação que os pais deles serviam outros deuses do outro lado do rio Eufrates. E quando ele lembra aquela nação, sabe o que ele fala? Ele fala assim, Deus o tirou eles de lá. Sabe quem que Deus usou? Deus usou Abraão. Lembra do Abraão, o pai da fé? E ele está lembrando a eles, contando a história assim, ó, certinha para eles, antes de morrer. Falou, Deus conduziu vocês através do patriarca Abraão. E é interessante que no finalzinho do capítulo 24, agora Josué vai dizer assim, e vocês agora estão numa terra que não era de vocês. Vocês adquiriram casa que não era de vocês, cidade que não era de vocês. E vocês estão comendo hoje do melhor da terra. Então, Josué vai lembrar a eles o que Deus fez com os pais deles no passado, tirando do meio de um paganismo e conduzindo eles através de um homem, um líder chamado Abraão. E agora, ele está dizendo, vocês estão desfrutando daquilo que Deus fez. Então agora Josué está lembrando eles. E sabe qual que era a mensagem de Josué agora? Aí Josué vai dizer assim, tema o Senhor. Abandone esse deuses a qual os pais de vocês serviram lá do outro lado do Eufrates. Abandona, deixa esse Deus, tema o Senhor. Mas Josué, com intensidade no coração, disse, se vocês não quiserem servir a Deus, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus porque quando eu olho para essa intensidade de Josué, irmãos, ele preocupou com a nação. Ele preocupou com a sua casa, com a sua família. Irmãos, não adianta nós tentar salvar o mundo se nós não procurar, irmãos, trazer essa salvação para dentro da nossa casa. Nós precisamos, irmãos, lembrar que a nossa casa é o maior campo missionário. E por que nós precisamos entender isso, irmãos? Porque quando a gente olha para os acontecimentos, eu queria desafiar vocês nessa noite, como pai, como mãe, como família, a poder também levantar um clamor, tirar um tempo de leitura, de oração e de clamor pela sua família. Meia-noite hoje, nós vamos estar, se o Senhor permitir, celebrando os 51 anos de vida da minha esposa, hoje, 51 anos de vida, mas domingo passado, irmãos, meia-noite, justamente nessa hora, nós estávamos saindo daqui para sepultar o irmão dela, da Luciene, e o filho das Neves, que está aqui lá, para cá de Ponte Lacerda, Cáceres, nós estávamos saindo daqui. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, é muito doído. É muito difícil quando isso acontece. Vocês sabem, quem perde uma pessoa no seio da família dói muito. Foi uma noite de terror, difícil para nós chegar ali. E nós chegamos. E alguém disse assim, ele morreu de quê? Um derrame cerebral. Mas e por que morreu? Ah, ele bebia remédio para pressão, não tomou o remédio e deu o derrame. Não sei. Uma coisa eu sei, ele não queria morrer, ninguém quer morrer. E eu não sei se vocês escutaram os gritos num vídeo que foi gravado daquela mãe que perdeu o seu filho, a qual Santa Vitória está de luto. Ah, mas o menino era usuário. Gente, nós precisamos ver, é o valor que a pessoa tem para a sua casa, para a sua família e para Deus. Nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou. Lembra de Josué?
Josué falou, lembra que Deus tirou os pais de vocês, da onde tirou? Do paganismo, conduziu. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. E eu ouvi a Luciane dizendo uma palavra dentro de casa hoje, moveu meu coração, eu estava chorando por lembrar dessa palavra, quando ela disse assim, ela está aqui dentro, a Luciane, irmã da minha esposa, ela disse assim, somente quem é mãe ou pai para saber a dor de perder um filho. Então a gente tem que colocar no lugar daquela mãe, ouvindo os gritos que ela estava dando, porque ela chamou, por isso foi ela que chamou, porque está aí alguém dizendo, mas ela que chamou, ela não chamou para ver o filho dela ser morto, ela chamou para ajudar, para resolver a situação, e você vê um filho ser morto na sua frente, gente. Isso dói muito, e por isso eu queria dizer para vocês, nós precisamos de clamar pela nossa família com intensidade, porque nós temos filhos, poderia ser um dos nossos filhos, poderia ser um das nossas famílias. Há um ano atrás, ou não sei, quem sabe 2, o Henrique estava com muita alegria no seu ônibus, que tem trazido para ele um momento de alegria, arrumando aquele ônibus, colocando tudo dentro dele. Se você entrar ali, tem até ar-condicionado. Mas ele não sabia que depois de 1 ano ou 2 ele estaria dentro de Barretos, com a sua neta de 16 anos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se aqueles médicos chegassem para o Henrique hoje e falassem assim, Henrique, você precisa vender tudo que você tem. Mas se você vender tudo que você tem, a sua neta vai ser curada. Eu tenho certeza que não era o ônibus, não era a casa. Tudo que esse homem tinha, ele venderia por amor à sua neta. Mas não é assim que acontece, irmãos. Tem coisas que quando acontecem na nossa vida, somente Deus pode resolver. E por isso eu queria que nós tivesse nessa noite essa grande preocupação. Não estou dizendo que nós não estamos orando, mas vamos orar mais, vamos clamar mais pela nossa família, vamos buscar mais Deus para a nossa família, porque é muito triste o que a gente vê acontecer. Uma criança, uma vida. Eu me lembro de certa vez, num determinado lugar, quando eu deparei com um casal e aquele casal aceitaram o Senhor Jesus. E depois de aceitar o Senhor Jesus, eu disse, eu queria batizar vocês. E eles falaram, nós não somos casados. Eu falei, então eu vou casar vocês. Mexeu com a pessoa certa. Falei, eu vou casar vocês. E quando eu fui para arrumar os papéis, eu não sei o que passou no coração daquele marido, ele chegou e falou assim, deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero te agradecer pela a sua bondade, mas não precisa você marcar casamento para mim, para minha esposa, não, porque o dia que eu quiser casar, eu sei aonde eu vou. Aí eu falei, tá bom, tranquilo, eu respeito a sua decisão. Oh, meus irmãos, passado algum tempo, essa mulher passou por um câncer, e os últimos dias daquela mulher, quando ela me mandou chamar, talvez foi uma das suas últimas poucas palavras, sem casar, em cima de uma cama, não podia mais mexer, os médicos disseram que ela estava para estourar. Ela falou, a única coisa que eu quero que você faça, Elias, é que você me tira dessa cama e me leva dentro d'água e me batiza. Não sei se foi 3 ou 4 dias, eu não fiz o batismo dela, mas fiz o sepultamento. A vida é assim, irmãos. Nós não podemos brincar de ser crente, nós não podemos brincar com oportunidade, porque acontece na vida, irmãos, de pessoas ricas, pobre, médio, não existe família que o câncer escolhe para entrar e que a morte escolhe para chegar. Chega na casa de cada um de nós. E por isso nós precisamos estar preparados. E Jesus, irmãos, Ele nos ensinou muito, muito mesmo, muitas coisas que podem nos impedir de seguir o caminho dEle e ter a salvação. A Bíblia está recheada disso. E eu não tenho dúvida que uma das grandes preocupações hoje é ver talvez essa grande correria, irmãos, que nós estamos vendo por pessoas que estão em busca de coisas materiais. E essas coisas que não é pecado, mas a minha grande preocupação é que tem impedido muitas pessoas, irmãos, de buscar a Deus. E não só impedido, mas nós temos visto muitas pessoas desprezar a Deus aqui nessa igreja, porque não tem mais tempo para Deus. Ora você vê essa pessoa aqui, ora passa 40, 50 dias, você não vê ela mais aqui dentro.
Pessoas que estão desprezando a Deus porque estão correndo atrás de um patrimônio que nunca foi pecado. Mas o primeiro lugar da minha vida e da sua vida tem que ser do Senhor. Porque desse mundo, o carro, irmãos, a nossa casa, a piscina, tudo que Deus dá, nada nós vamos levar, tudo vai ficar aqui. Então não adianta, irmãos, nós corrermos atrás e deixar Cristo. E outra coisa, irmãos, tem muitas pessoas correndo atrás de bens e estão morrendo sem a salvação. E Jesus vai mostrar isso agora nessa mensagem nossa. Mas vocês viram, irmãos, duas palavras bem preocupantes nessa noite? Pessoas que estão desprezando a Cristo por correria e busca de coisas terrenas que vai ficar aqui. O dia que morre, irmão, uma meia, é uma calça, de repente um terno, é a única coisa. A sobrinha das Neves ligou para mim e disse, vocês liberam nós cortar o cabelo do filho dela, fazer a barba? Liberamos, pode fazer isso. Aí a gente chegou lá, estava bonito, sorrindo, como ele só sorria. E a vida passou e foi embora, 52 anos de idade. A gente não sabe o que nos espera. E hoje eu quero apresentar aí essas duas verdades que merecem ser destacadas aí nessa mensagem que nos mostra como ter a graça da salvação. E essa primeira verdade aí, irmãos, nós precisamos de ir até o Senhor Jesus. Só que para irmos até o Senhor Jesus, nós sempre vamos encontrar o que, irmãos? Impedimento. Com Zaqueu não foi diferente. O texto nos mostra alguns impedimentos. A multidão e a baixa estatura. Certamente, a sua profissão também, o seu orgulho, a sua riqueza, se tornou um impedimento na vida desse homem. Por muito tempo, esse homem deixou de buscar o Senhor. Mas sabe uma coisa que me toca nesse texto, irmãos? É que se vocês lerem o livro de Lucas, se vocês lerem, vocês vão encontrar 7 vezes a palavra assim, ó, e descendo para Jerusalém. E às vezes a gente lê a Bíblia e não entende por que aquilo acontece, qual é a intensidade que acontece. 7 vezes a palavra ir descendo. Irmãos, Jesus aqui estava indo para Jerusalém para ser morto, pendurado na cruz, e nunca mais Zaqueu teria outra oportunidade de poder ter a salvação. Como você está aqui dentro, é a mesma coisa, pode ser, que nunca mais eu ou você vamos ter a oportunidade de sentar num banco desse para ouvir a palavra de Deus, porque morre o doente, morre o sadio. E quando a gente pensamos nos impedimentos, irmãos, a gente tem visto quantos impedimentos. E não é de admirar, irmãos, que quando você olha no texto, a Bíblia diz assim, eu estava olhando aqui no texto aqui, irmãos, que eu estava lendo, e é uma coisa que mexe no coração da gente. Quando você olha aí para o versículo 6, vamos ver o 6. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria todos que viram isto. Todas aquelas pessoas que viram isso, o que é que elas fizeram, irmãos? Glorificar a Deus? Não, elas murmurou, irmão, não dá para entender, dá? Em vez da pessoa chegar e falar assim, glória a Deus, porque Deus está salvando um pecador. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovem que está aqui. Não pensa vocês que se vocês entregar a vida para Jesus, vocês vão ter alguém para aplaudir vocês e bater palma pela uma vida de santidade, um namoro de santidade, casamento de santidade, trazer Deus para dentro da família de vocês. Não pensa que vocês vão ser aplaudidos, pelo contrário, vocês vão ser criticados pelo Deusinho que vocês servem. O povo zombou, o povo criticou. Em vez de aplaudir a atitude, eles, irmãos, criticaram. É isso que acontece. Agora, o evangelista Lucas aqui, irmãos, ele nos mostra o perigo das riquezas. Com muita clareza, em Lucas aí, capítulo 18, versículo 18, até o versículo 27, nós temos aqui o encontro do jovem rico com o Senhor Jesus. Depois de Jesus confrontar aquele jovem rico sobre a sua riqueza, sabe o que o jovem fez? Ele teve uma oportunidade. Irmãos, olha lá o que a gente pode ver, o que Jesus diz. Jesus, vendo assim triste, diz, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, Senhor, assim quem pode ser salvo? Mas Jesus não tem jeito com ele não. Ele tem uma palavra boa aqui nessa noite. Ele falou, tem sim.
Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Deus salva o rico, Deus salvou o ladrão da cruz, Deus tem poder. Agora, irmãos, se vocês olharem o versículo 27, Lucas diz que Jesus vendo assim triste. E se vocês olharem para Mateus e Marcos, eles escreveram essa mesma passagem, e Mateus e Marcos teve o cuidado de acrescentar mais um pouquinho. A Bíblia diz que quando Jesus confrontou aquele homem, sabe o que ele fez, irmão? Ele não só ficou triste, mas ele fez o quê? Ele foi embora. A salvação passou na sua casa, a salvação passou na sua vida, e aquele homem não agarrou a salvação. Eu lembro daquele hino que nós cantamos: tão perto do reino e sem salvação. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão os dias que Ele possa apresentar. Irmãos, que nós possamos dedicar a nossa vida a Deus, agarrar com Deus. E esse homem desprezou a Deus por causa da sua riqueza. Quando nós olhamos aí, no versículo 27, Jesus está nos mostrando que Ele pode tomar um coração materialista pelo amor ao dinheiro e substituí-lo por um verdadeiro amor ao Senhor. Isto é um milagre da graça divina. Foi isto que Jesus fez com Zaqueu, quando ele foi até o Senhor Jesus. Então, irmãos, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus salvou um dos homens mais ricos daquela época. E quando a gente olha aí na palavra de Deus, irmãos, existe evidência muito clara na palavra de Deus que o pecador precisa ir até o Senhor Jesus. Foi o próprio Cristo que nos fez esse convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esse convite foi o próprio Senhor Jesus que fez. Então, mais uma vez, fica claro que se o pecador quer ter a salvação, ele precisa fazer o que vocês estão fazendo: vir até o Senhor Jesus. E esse alívio aqui, irmãos, esse alívio aqui é o alívio da salvação. O Senhor disse na sua palavra: somente Jesus pode nos livrar do fogo do inferno e nos dar o céu como lugar de descanso. Mas o ser humano, para ir até o Senhor Jesus, ele precisa, irmãos, primeiro reconhecer o seu pecado, o seu estado de pecador, de condenado, o peso que o pecado tem, aonde o pecado é capaz de levar o ser humano. O pecado separa o ser humano de Deus. O pecado, irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Somente quando um pecador entende que se ele nasceu aqui, viveu aqui, e se ele morre na prática do pecado, ele fecha os olhos aqui e vai abrir no inferno para ele entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se isso não acontecer, irmãos, ele vai continuar dando sempre uma desculpa. E ele vai deixar sempre para amanhã. E às vezes acontece, irmãos, como aconteceu com esse rico. Passou a sua oportunidade na sua vida. E olhando aí para o texto, nós vemos que somente ir até o Senhor Jesus, ter uma Bíblia, frequentar os cultos da igreja é muito bom. Muito mesmo. Mas não é o suficiente. Nós precisamos do segundo passo, que está na segunda verdade, aonde nós vamos estar, irmãos, olhando aí para esse texto, e ele vai nos ajudar. Eu quero passar para essa segunda verdade. Mas, voltando aí, irmãos, só pensando nessa palavra, eu fico tão feliz de ver uma pessoa com a Bíblia na mão. A gente fica tão feliz de ver uma pessoa frequentar os cultos da igreja. Mas a nossa dor e a nossa preocupação, que somente isso não traz a salvação. Se você olha para, nós não vamos ler, João capítulo 3 e o versículo 3, Jesus estava conversando com um dos homens mais religiosos da época, chamado Nicodemos. João 3 e 3. Sabe o que Jesus disse para Nicodemos? Falou: Nicodemos, na verdade, vos digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Jesus vai para o versículo 5 e fala assim, eu vou apertar mais um pouquinho. Nicodemos, na verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Primeiro ele falou, não pode ver. Agora ele diz, não pode entrar. Elisa, o que é nascer de novo? É o nascimento espiritual. O físico que você já tem. É você abrir o coração e dizer, Jesus, entra no meu coração, na minha vida. Eu estou aqui para entregá-lo ao Senhor Jesus. Vem fazer morada no meu coração, perdoa os meus pecados. E a sua casa, o seu coração passa a ser o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. E nessa segunda verdade, irmãos, nós precisamos receber o Senhor Jesus como Salvador. E foi isso que aconteceu com Zaqueu.
Foi isso mesmo, quando ele foi até o Senhor Jesus. Mesmo que tenha sido necessário Zaqueu subir a uma árvore, nem a sua estatura, nem a multidão, nem a sua riqueza foram capazes de impedir Zaqueu de receber a graça da salvação. E é interessante que quando você olha aí no versículo 8, nós temos aqui uma evidência clara da sua salvação. Aqui nós podemos ver o resultado da salvação e um verdadeiro arrependimento na vida de Zaqueu. Em gratidão a Deus pela sua salvação, ele queria agora usar o seu dinheiro para a glória de Deus e a bênção do próximo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A primeira coisa, irmãos, a primeira evidência na vida de um cristão, que ele chega e fala assim: hoje eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, para mim a primeira evidência que você vê na vida dele chama-se arrependimento. E quando eu estava olhando para a palavra de Deus, a gente vai ver aí que somente quando Zaqueu demonstrou o seu sincero arrependimento, que Jesus falou para ele o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Eu estava pregando numa igreja recente, e quando terminou, um jovem disse: eu queria falar com o senhor. Ele veio cá na frente, onde eu estava. Eu sentei na frente, bem no primeiro banco, depois que terminou o culto, aqui no Triângulo Mineiro. E aí ele disse: eu queria falar com o senhor. E eu disse: muito bem. E nós fomos na sala de oração. E quando chegou lá, aquele rapaz falou assim: eu queria entregar minha vida para o Senhor Jesus. Só que ele não conseguia orar. Eu passei minutos e minutos com ele para ele conseguir orar. Irmãos, esse deveria ser o arrependimento de toda verdadeira pessoa que crê no Senhor Jesus. Isso é de glorificar a Deus. É uma pessoa que está demonstrando um verdadeiro arrependimento. Isso é arrependimento, é a pessoa chorar, ver Jesus tirando ele do mundo de pecado, ele dizer: Senhor, eu não mereço. Ele não dava conta de dizer: Senhor, eu sou um pecador, me perdoa. Ele não conseguia, passou tempo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com o cristão, uma das evidências agora que ele é um cristão, vocês acreditam que também é o arrependimento? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha para mim, eu não quero machucar ninguém, olha para mim, eu quero dizer isso com muito amor para vocês, mas é uma verdade. Eu estou dizendo isso porque eu ouvi uma pessoa dizer assim, depois dela pecar contra Deus e mencionar a gravidade do seu pecado, ela disse assim: eu estou sentindo paz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma pessoa que sente paz no pecado, ele sendo cristão, ele precisa rever a fé dele. Porque eu estou dizendo para vocês isso na luz da palavra de Deus. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus dentro do coração, ele nunca, jamais pode sentir paz no pecado. Pelo contrário, irmãos, essa pessoa, ele deve chorar amargamente, arrependido, e dizer assim, batendo no peito dele: Senhor, eu para o inferno não quero ir, me perdoa, eu vou sentar nesses bancos para ser curado, restaurado, porque o Senhor é um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, mas em lágrimas. Irmãos, é o que a pessoa deve fazer. Agora, uma pessoa sentir paz no pecado, eu acredito que essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus incomoda. Irmãos, não dá para negociar com o pecado. Não tem como você sentir paz no pecado. Se tem sentido paz no pecado, revê a sua fé. Porque pode ser que você não tenha o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que esse homem fez foi arrepender. Agora, uma coisa precisa ficar aí muito bem claro. Neste versículo 8, é que Zaqueu não foi salvo por restituir ou dar metade dos seus bens aos pobres. Essas coisas são efeito da salvação e não causa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe uma doutrina, e eu não quero citar o nome do movimento, que prega que fora da caridade não há salvação. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, e não a de oração, vai contra esse ensinamento e essa doutrina. E eu vou citar para vocês na Bíblia, se você tem a Bíblia aí e quer marcar também no seu celular, você marca aí para você ver, eu vou citar. Agora lembra de uma coisa, nós nunca vamos ser salvos por fazer boas obras, nós somos salvos para fazer boas obras. Elias, qual que é a diferença? Vou repetir.
nós não somos salvos por fazer boas obras, somos salvos para fazer, porque o verdadeiro cristão precisa olhar para uma pessoa e amar como Jesus amou. Fazer caridade como Jesus fazia, amar o próximo como a si mesmo. Isso também é mais uma evidência da salvação na vida de uma pessoa. Agora, se você quiser anotar, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 9, sabe o que a Bíblia diz lá? Efésios capítulo 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante o que, Lindomar? Mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não, vou repetir esse versículo. Vocês precisam gravar ele, para citar ele para uma pessoa, para esse movimento que diz, fora da caridade não há salvação. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nós precisamos entender isso. Quando Zaqueu demonstrou retribuir, devolver aqueles bens e dar metade do que ele tinha aos pobres, isso é, irmãos, uma evidência clara que aquele homem verdadeiramente converteu a Cristo. E quando nós olhamos aí, irmãos, a salvação, eu estou concluindo, para nós ver um pequeno vídeo e terminar. A salvação é um presente de Deus a nós e não uma conquista nossa. O versículo 10 nos mostra, é Jesus que nos dá a salvação. O que o versículo 10 fala? Porque o Filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Então, irmãos, não é uma conquista nossa, é um presente de Deus. É interessante, irmãos, nós observarmos a conexão que o evangelista Lucas fez entre o final do capítulo 18 e o começo do 19. Ambos os relatos foram fatos ocorridos em Jericó. No primeiro caso, isso no capítulo 18, se vocês lerem, um homem pobre, cego, que foi curado e salvo por Jesus Cristo. No segundo caso, um homem rico, Zaqueu, talvez o mais odiado na cidade de Jericó, foi salvo por Jesus Cristo. Agora é interessante, irmãos, mais uma vez, a gente anotar algumas coisas dentro do cristianismo. Cuidado com a multidão. E vocês vão ver o porquê cuidado com a multidão. Quando nós olhamos na continuidade, irmãos, além da multidão tentar impedir o cego Bartimeu, se vocês olharem em casa, no capítulo 18, e Zaqueu de receber a graça da salvação, Lucas registra que somente apenas os dois foram salvos entre a multidão. Agora, se vocês olharem, irmãos, no capítulo 18, mais uma vez, vocês lembram de quem que eu li no capítulo 18? Eu li de um jovem rico, não foi? O jovem rico, irmãos, teve a oportunidade que você está tendo. E ela foi embora. Se você olhar a multidão tentou impedir o cego Bartimeu de ir até o Senhor Jesus. E agora, sabe o que me comove, irmãos? Era a última vez e a última oportunidade que o cego Bartimeu tinha. Cego, à beira do caminho, ele ouviu que Jesus ia passando. E ele já tinha ouvido a pregação, como você está ouvindo, e sabia que Jesus tinha poder. Sabe o que o cego Bartimeu fez quando Jesus foi passando? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe o que o povo falou para ele? Eu vou pegar você que cego e vou levar até Jesus. Cala a boca, pode ler o texto. O povo repreendeu, ele mandou ele ficar calado. Ele calou? Não, aí que ele gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou. Jesus vai parar diante da sua oração. Jesus vai parar diante, irmão, do que você está vivendo. Quando você dizer para ele, Senhor, tem misericórdia de mim, olha para mim, eu preciso da tua ajuda, eu não consigo sozinho. Eu quero desafiar você nessa noite. Faça como Zaqueu. Convida Jesus para entrar no seu coração. Convida Jesus para entrar na sua casa. Convida Jesus para entrar na sua família. Convida Jesus para estar dentro da sua empresa. Convida Jesus para estar dentro da sua lavoura. Convida Jesus para estar no meio do seu curral, no seu gado. Convida Jesus para o seu namoro. Convida Jesus para o seu noivado. Convida Jesus para o seu casamento. Mas acima de tudo, convida Jesus para estar dentro do seu coração. E é interessante, irmãos, e eu não vou ler, mas eu só vou citar com vocês.
Vocês sabiam que Jesus sente quando uma pessoa rejeita Ele? E por isso, irmãos, eu falei naquele começo com vocês, de que Jesus importa com o pecador. Jesus podia ter passado e falado: ô Zaqueu, Deus te abençoe. Jesus parou e falou: Zaqueu, desce daí. Hoje eu preciso posar na sua casa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, se vocês quiserem anotar aí lá no capítulo 3 de Lucas, o próprio evangelista, e o versículo 34, Lucas está dizendo que Jesus olhou para a cidade de Jerusalém, a qual ele lá ia, e Jesus viu uma multidão que rejeitava ele, viu um rico que rejeitava ele, viu só dois que abriu o coração para recebê-lo. Sabe o que Jesus falou? Lá em Lucas 13, 34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que em ti foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta os seus, e tu não quiseste, você vai ficar deserta. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos? E se vocês olhar para o capítulo 19 e o versículo 41, que eu não vou ler também, o capítulo 19 e o versículo 41, quando Jesus chegou, irmãos, e viu Jerusalém, sabe o que ele fez? Só tem 2 lugares na Bíblia que ela menciona esse fato. Só 2, e aqui é um. A Bíblia diz que quando Jesus viu Jerusalém, que estava rejeitando ele, Jesus chorou. Eu fico pensando, às vezes, num culto como esse. Você está aqui, Jesus quer te dar a salvação, e você fala: eu vou deixar para depois. Certamente Jesus chora da mesma forma, porque Ele ama você. Deixa eu concluir para nós ver o vídeo. Mas se o pecador condenado e perdido quiser receber a graça da salvação, ele precisa receber Jesus no seu coração. Em João 1, e o versículo 12, nós temos evidência clara dessa informação. Olha o que a Bíblia diz. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você quer esse presente hoje? Deve de ter. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu quero concluir. Elias, o que é que eu devo então nessa noite fazer? Porque essa mensagem me incomodou muito. Meu coração está doendo. Eu queria, hoje, nessa noite, entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Você precisa crer nele. Se você crer em Jesus Cristo, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você precisa arrepender como Zaqueu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você olhar para tudo que você fez hoje, você arrepende diante de Jesus? Você falou: Deus, eu já fiz tanta coisa errada. E Jesus está esperando aqui agora. Ele parou nessa noite, aqui nesse lugar. Ele está passando de banco em banco. Ele está tocando no seu coração, para que você fale: Senhor, eu me arrependo, eu quero hoje. Como Zaqueu quis. E deixa eu dizer uma coisa para você. Zaqueu tinha tudo que você pensasse. Zaqueu tinha a melhor fazenda, o melhor gado, a melhor Hilux, o jatim, iate, tinha piscina, tinha jet ski, tinha tudo que você pensasse. Esse homem só não tinha salvação dentro do coração dele. E a riqueza de Zaqueu não valeu para nada. Houve um vazio dentro do coração dele. Ele subiu na árvore. Você não precisa subir em lugar nenhum, Jesus está aqui. Ele quer entrar no seu coração. Declara com a sua boca hoje. Diga para Jesus assim: Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu creio, perdoa os meus pecados, vem morar no meu coração. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu queria encerrar, nós vamos só ver esse vídeo, mas eu queria fazer uma pergunta depois do vídeo para você. Vamos ver? Eu queria que você tivesse a intensidade nessa noite de Josué, a preocupar com a sua família, a preocupar com os seus filhos, a orar. Não desista. Busque essa salvação para a sua casa e para a sua família.
Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, Abre o seu coração porque agora. hoje a salvação entra na sua casa. Deixa Jesus entrar no seu coração. Quanto tempo você tem ouvido a palavra? Você veio aqui hoje, não foi por acaso? Eu quero subir Abre o seu coração nessa noite. o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Amém, Jesus, louvado seja Deus. Não desista da E sua chamar família. sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Verdade. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Convida ele agora. Entra na minha casa. Para entrar dentro do seu coração. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu. Ora pela sua família agora. Feche os seus olhos, leve em espírito a sua casa. O mais alto Clama a Deus que eu puder, por salvação. só pra te ver. Não desista da sua família. Olhar para ti O impossível é para Deus. e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Amém, Jesus, louvado seja Deus. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês e encerrar. Olha para mim. Há mais ou menos 2 meses eu sumi R$187. Hoje eu pus essa calça. E a hora que eu pus a mão dentro do bolso, estava os R$187. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quis chorar. Mas eu fiquei numa alegria tão grande, acho que é por isso que eu preguei tão alegre assim. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei alegre por R$187. Se vocês olharem o texto, sabe o que Zaqueu fez? Ele recebeu o Senhor com alegria. Mais uma vez eu quero dizer para vocês que desse mundo, gente, nós estamos há 7, 10 dias para mudar para nossa casa.
Se vocês forem na nossa casa, nós conseguimos vender uma moto e pôr uma piscina lá dentro. Alguém disse assim, você está entusiasmado? Nunca fiquei. Vocês acreditam nisso? Casa nunca me entusiasmou. Piscina nunca me entusiasmou. Carro novo nunca me entusiasmou. O que me entusiasma é ver um jovem, uma moça, um rapaz, uma pessoa de idade. Nessa noite, você quer trazer alegria para o Pai do céu? Diga para ele assim, eu quero essa salvação. Quem foi no velório daquele jovem agora à tarde, foi um dos maiores desesperos que Santa Vitória já teve, para ver o corpo sair para ser enterrado. Abraça Jesus nessa noite. Tudo que você tem vai ficar aqui. Você quer a salvação nessa noite? Você quer? Eu quero orar com você. Você quer a sua restauração? Você quer o seu batismo? Aproveita hoje. Jesus passou de banco em banco. Ele estava indo para a cruz. Nunca mais ele ia passar lá. Só Zaqueu e o cego abraçou. Você vai abraçar ou você vai deixar Jesus passar? E se ele passar, às vezes amanhã, você não vai ter oportunidade mais, porque ele não vai passar aqui mais. Ué, mas pode isso acontecer, Elias? Pode, sabe por quê? Às vezes não é você que morre. Às vezes essa noite Jesus vem. Antes de nós celebrar os 51 anos de vida da minha esposa, Jesus vem. E nós vai para o céu. E a piscininha nossa vai ficar lá em casa. Por isso que eu nunca entusiasmei. Você quer a salvação? Se você quiser, eu quero orar com você. Deus te abençoe. Tenha coragem. Toma posse dela hoje e da sua restauração. Amanhã pode ser tarde. Deus te dê coragem em nome de Jesus. Amém.